Pronto. Ok, então mais uma vez, boa tarde meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje, na revisão, ela surgiu a partir da procura de vários estudantes com relação à hibridização do carbono. Então agora eu vou colocar a câmera lá para o quadro, para que eu possa explicar desde o início, e começando pela distribuição eletrônica do carbono. Tá? Hoje, no final, nós iremos responder algumas questões referentes ao conteúdo. Então, com licença, vou desligar aqui e ligar a outra câmera no outro lado. Com licença. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar bem aqui a parte aqui do quadro? Sim, professor. Porque, para mim, quando eu olho, tem um espaço aqui muito grande, parece que não está tão focado no quadro. Mas estão conseguindo, deixa eu ver aqui. Conseguindo visualizar perfeitamente? Sim, professor, tá ótimo. Pronto, vamos lá. Que estranho, né? Ficar me olhando e olhando ao mesmo tempo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar, então, com a hibridização do carbono. Vimos, na nossa aula anterior, que o carbono ele pode sofrer 3 tipos de hibridização. Pode ser do tipo sp3, pode ser do tipo sp2 e pode ser do tipo sp. Quando for sp3, o carbono ele vai fazer 4 ligações simples. Quando for do tipo sp2, o carbono ele irá fazer uma única ligação dupla. E quando for do tipo sp, ele pode fazer uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. Vai estar dessa forma. Tá? Então, essa é a hibridização do carbono. Mas como é que a gente vai saber, ou como é que a gente vai conseguir determinar quando é sp3, sp2 ou sp? Então, como é que a gente sabe que ocorre dessa forma? Da seguinte maneira. Tudo começa com a distribuição eletrônica do átomo de carbono. E sabemos que o carbono ele tem número atômico igual a 6. Então, carbono, número atômico igual a 6. Distribuição eletrônica. 1s2, 1s2. 2s2 Ok. e 2p2. 2p2. Muito bem. O último nível que foi preenchido com elétrons é chamado de camada de valência. E a gente observa que na camada de valência do carbono contém 4 elétrons. Para ele se estabilizar segundo a regra do octeto, ele precisa receber mais 4. Mas essa configuração ela é chamada de estado fundamental. Vou colocar aqui do lado. Deixa eu jogar aqui para baixo, fica melhor. Vamos pegar essa configuração do estado fundamental do carbono e colocá-la agora em orbitais. Lembrando, o que são orbitais? É a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Porque vimos que atualmente é aceita a teoria de Schrödinger, que é da nuvem eletrônica, na qual tem-se o núcleo, onde contém os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo giram os elétrons em qualquer direção ou sentido. Eles estão girando em qualquer região aqui próximo ao núcleo. Só que alguns pontos específicos dessa nuvem eletrônica há uma maior probabilidade de se encontrar um elétron. E é exatamente essa região que é chamada de orbital. Como esses orbitais eles existem, foi formado através de cálculos da mecânica quântica, então a gente costuma formar ou então dizer que eles demonstraram na forma de um quadrado. Exemplo do S. O subnível S ele tem um formato esférico. Tá? Isso foi feito através de um cálculo matemático. O do subnível P, ele tem um formato que é chamado de halteres, ou então tem outra denominação, que é esse formato aqui. Tá? Um único P. Aí tem o D e o F, que já são mais complexos, é por isso que a gente não costuma estudar no ensino médio, somente o S e o P, porque eles são mais simples de a gente conseguir visualizar.
Só que a gente não vai ficar toda vez desenhando. Desenha uma esfera quando é o S, desenha um lóbulo quando é o P. Ficaria muito ruim identificar, então muito trabalhoso ficar fazendo toda vez esses desenhos. Então, o que foi convencionado? Representar o S, esse círculo, por um quadrado, porque só tem uma única região. O P são 3 regiões. Essa região, essa outra região e ainda uma outra. É como se fosse puxando da diagonal. Então, são 3 tipos de lóbulos. Então, para o subnível P, tem 3 regiões onde é possível encontrar elétrons. Tá? Essas regiões, novamente, eles são determinados por cálculos matemáticos. Então, a gente representa essas 3 regiões por 3 quadrados. Certo? Subnível S, 1 quadrado. Subnível P, são 3 quadrados. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Tranquilo. Só que em cada uma dessas regiões comporta no máximo 2 elétrons. Spin para cima e spin para baixo. Spin para cima, para cima, para cima, depois para baixo, para baixo, para baixo. Então, no subnível S, comporta no máximo 2 elétrons, no mínimo 1, no máximo 0, né? Pode estar vazio, no máximo 2 elétrons. No subnível P, comporta no máximo 6 elétrons. Tá, por que eu demonstrei isso? Porque agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica em orbitais. Então, transformar a distribuição da camada de valência em nível e subnível para orbitais. Na camada de valência do carbono, tem um subnível S. Então, vai ter um orbital. Tem um subnível P. Então, são 3 orbitais que representam o subnível P. Então, tem aqui o S, P, P, P. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Então, continuando. No subnível S, contém 2 elétrons. Então, vamos representar aqui os 2 elétrons. Vou colocar na cor... Aqui parou. Aqui outro. 1, 2. No subnível P, são 2 elétrons. Então, a gente coloca 1, 2. Tá aqui esses 2 elétrons. A gente observa que nessa configuração do estado fundamental, o carbono ele só vai poder fazer 2 ligações, ou seja, ele vai ser bivalente. Como é que a gente sabe que vai ser bivalente? Porque a ligação química ela ocorre com, no caso da ligação covalente, compartilhamento de 2 elétrons, um de cada átomo. Então aqui tem um elétron desemparelhado nesse orbital, então aqui se comporta mais um elétron. E nesse outro orbital do vizinho também tem um elétron, então comporta mais um. Ou seja, o carbono só pode receber mais 2 elétrons. Isso aqui significa dizer que ele só pode fazer 2 ligações. Mas, vimos pelo postulado de Kekulé, que o carbono ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Então, como é que a gente consegue explicar essa tetravalência do carbono? Estado fundamental. O que acontece é porque um dos elétrons que está aqui no subnível S, ele vai ter um salto quântico, ou seja, vai receber energia e vai ocupar o orbital P que estava vazio. Então, o que acontece agora? Aqui desse lado. Vou repetir. Três. Agora tem 1, 2, 3, 4. Esse estado é chamado de estado ativado. Estado ativado porque precisam receber energia, então está no estado mais energético.
para que um elétron saísse do subnível S e fosse ocupar um orbital no subnível P que estava vazio. E aqui embaixo, só repetindo. S, P, P, P. Alguma dúvida, pessoal, até chegarmos aqui no estado ativado? Não consegui visualizar. Professor, Sim. repita aí o que significa esse EF aí. Ok, peraí. Deixa eu só conseguir ler aqui. Pronto. O EF é estado fundamental. Tá? É o estado fundamental. O que é o estado fundamental? É o estado que normalmente os elétrons vão se encontrar na distribuição eletrônica de um átomo. Ou seja, a configuração normal, sem ocorrer recebimento de energia. Tá? Então, esse é o estado fundamental. Só que no estado fundamental, novamente, o carbono só poderia fazer 2 ligações. Depois, o átomo de carbono recebe a quantidade de energia e um dos elétrons salta para ocupar um orbital P que estava vazio, passando agora para um estado ativado. Tá? Estado ativado. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, Então, Não. esse salto quântico só vai acontecer com energia. Exatamente. Só acontece sem Aí receber essa energia. energia, porque eu tava um pouquinho em dúvida o que iria acontecer com a casa que estava vazia. Mas então ele sempre vai receber energia e vai haver esse salto quântico, né? Eu estava em dúvida o que ia ser feito com essa casa vazia do P aí. Mas eu Pronto. entendi. E acontece isso. Mas, Débora, que tem um detalhe ainda. Não acontece somente com carbono. Acontece ainda com outros elementos químicos também da tabela periódica. Tá? Só que o nosso foco no momento vai ser para o carbono. Mas não acontece somente para ele. Tranquilo? Entendi, tranquilo. Tudo bem. Agora eu vou apagar aqui essa parte, que a gente vai começar agora a fazer a hibridização. Cadê aqui o apagador? Cadê o apagador? Cadê você, meu apagador? Cara... Ah, tá aqui. Pronto. Vou apagar este lá. Agora sim. Agora, a partir do estado ativado, é que vai ocorrer a formação das 3 hibridizações do carbono. Vejamos. Vou colocar aqui o primeiro caso. Primeiro caso vai ser sp3. Por que é chamado sp3? Vou repetir aqui, ó. Vou repetir o estado ativado para a gente observar o que é que vai acontecer. S, P, P, P. E cada um contém um elétron. Tá essa formação. Agora, o que a gente vai observar? Que a partir desse estado ativado, vai haver uma união desses orbitais. Ou seja, o orbital S ele vai se unir com esses 3 orbitais P, formando orbitais com a mesma quantidade de energia, que são chamados de orbitais degenerados. São termos que é muito utilizado mais na química, tá? Degenerado significa dizer que contém a mesma quantidade de energia. Então, o orbital S ele vai se unir com esses 3 orbitais P. E ao fazer isso, esses 4 orbitais agora vão ter a mesma quantidade de energia. 2, 3, 4. Que foi a união do S com P, P, P. Nesse momento que ocorreu a união desses orbitais, dizemos que ocorreu a hibridização do carbono do tipo sp3. E por que sp3? Porque foi a união de um orbital S com 3 orbitais P. 1, 2, 3. Por isso que fica sp3. E nessa configuração, nessa hibridização, o carbono ele vai fazer 4 ligações
simples. Então, toda vez que o carbono estiver realizando 4 ligações simples, a gente já vai saber que o tipo de hibridização que ocorreu com ele é o tipo sp3. Certo? E assim, ele consegue fazer as 4 ligações simples. Tudo aqui, pessoal, até aqui? Sim, professor. Certinho. No segundo caso, o segundo caso vai ser do tipo sp2. O que vai acontecer agora? Vou repetir aqui o estado ativado. S, P, P, P. 1, 2, 3, 4. Essa configuração, novamente, relembrando, é do estado ativado, para qual cada orbital contém um elétron. O que vai acontecer agora? No caso do sp2, vai haver a união de um orbital s com 2 orbitais p. Vai ser um S com 2 orbitais P. Então, vai ser do tipo sp2. E observe que vai sobrar um orbital P sozinho, que é um orbital P puro. Então, anote o seguinte. Vão ficar 3 orbitais do tipo sp2, que juntou o S e 2P, e sobrou um orbital P puro. Aqui é um elétron. Esse orbital aqui, P puro, é que vai ser o responsável pela formação da ligação π. Lembra da aula anterior que vimos ligação sigma e ligação π? Lembra, pessoal, sim ou não? Professor, revisa um pouquinho aí pra gente, rapidinho. Tudo bem. Agora, deixa eu colocar aqui do lado. Vou colocar aqui no meio. Simples, dupla e tripla. Vamos lá. Uma ligação simples é chamada de ligação sigma. Tá? Essa letra aqui, meu sigma é um pouco diferente. Na ligação dupla, tem uma ligação sigma, que é formada pela hibridização do carbono, e tem ainda uma ligação π. Essa ligação π que é formada é porque é a união de 2 orbitais P puro. Mas o que são os orbitais P puro? São esse orbital P que sobrou. Então, vem de um átomo de carbono e de outro átomo de carbono. Então, eles compartilham esse orbital P puro e dá origem à ligação π. Na ligação tripla, tem uma ligação sigma e tem 2 ligações π, porque são formados por 2 orbitais P puro. E é exatamente o que a gente vai ver agora, que é o terceiro caso. No terceiro caso, é hibridização do tipo sp. Então, vamos novamente desenhar a configuração do carbono no estado ativado, sp, p, p, cada um contendo um elétron. Neste caso, da hibridização sp, como já está sugerindo, vai ser um orbital s com um orbital p, dando origem à hibridização do tipo sp. E note agora que vão sobrar 2 orbitais p puros, que vai dar origem exatamente às 2 ligações π que a gente acabou de ver. Então, o que não se ligar é determinado como puro, né? Todos esses que não se ligarem. Ok. É porque eu não escutei. Como é dela? Não, então, o que não se ligar é determinado como puro, né? Só para reforçar, né? Isso, exatamente.
Ah, Muito bem. Pronto. Agora sim a gente consegue explicar. sp2 tem uma ligação π, porque tem um orbital p puro. E na sp são duas ligações π. Por quê? Porque são dois orbitais p puro que restam durante a configuração, durante a hibridização. Alguma dúvida, meninos e meninas, nessa parte, nessa etapa? No. Ok. Aí vem a pergunta clássica, que vocês podem estar muito curiosos. Professor, mas tá, a gente precisa saber tudo isso para responder uma questão? Não, não é que tem que saber tudo isso, mas tem que saber como é que surgiu o sp3, como é que surgiu o sp2, como é que surgiu o sp. Porque a gente não sabe quais questões vão cair no Enem, a gente não sabe quais questões vão cair em outros vestibulares. A gente tem que estar sabendo também dessa informação. Mas o que a gente vai precisar fixar de fato? Quando o carbono tiver 4 ligações simples, é porque a hibridização dele é do tipo sp3, que foi a união de um orbital s com 3 orbitais p. Quando o carbono realiza uma única ligação dupla, significa dizer que a hibridização daquele átomo de carbono é do tipo sp2. E quando o carbono ele tem uma ligação tripla ou 2 ligações duplas, significa dizer que a hibridização dele é do tipo sp. Tá? Então temos que saber disso. 4 ligações simples, sp3. Uma dupla, sp2. Tripla ou 2 duplas é do tipo sp. Certo? E também essa informação é importantíssima. Ligação simples tem somente uma ligação sigma. Uma ligação dupla tem uma sigma e uma pi. E uma ligação tripla tem uma sigma e 2 pi. certinho. Professor, você afasta do quadro aí rapidinho, só para mim fazer um print. Ok. Pronto, rapaz. Tá aí, é gente. Pronto, obrigado, viu? Por nada. Vamos então agora praticar um pouco, responder algumas questões. Acho que são 4 ou são 5 questões para a gente responder e revisar um pouco. Vamos nessa? Vamos. Eita, tô com medo de sair aqui e desligar igual naquele dia. Eita, como é que eu vou fazer? Peraí. Agora sim. Agora eu consegui. Agora sim, agora eu consegui remover eu mesmo, sem precisar sair da reunião, como fizemos aqui, como fez na vez passada. Tá, pessoal? Então vamos lá. Vou começar agora a reproduzir a tela para vocês. Sim. Agora sim. Agora vamos nessa. Pronto, vamos lá, meninos. Vamos lá, primeira questão. Algo que eu não falei ali no quadro, mas a gente vai ver aqui agora. As hibridizações de orbitais sp, sp2 e sp3 possuem, respectivamente, os seguintes ângulos. Vamos lá, pessoal. Quais são os ângulos de ligação? Vou desenhar aqui do lado. Vou dar aqui a cor do pincel, colocar aqui um azul. Vou desenhar primeiro quando o carbono ele faz 4 ligações simples, que significa dizer, então, que a hibridização do carbono é uma pergunta. É o quê, pessoal? SP3? sp3. Muito bem. Tá aqui. Observe que tem 2 ligações no plano, que é o mesmo que está no plano do papel, que são essas duas. Essa aqui de cima, essa aqui do lado direito. Essa do lado esquerdo, que a ligação está tracejada, significa dizer que essa ligação está para trás do plano, ou mais distante do observador. E essa em forma de cunha cheia, tá aqui, significa dizer que essa ligação está saindo do plano, ou seja, está mais próximo de quem está observando, tá? Como vimos na aula passada. Como esse hidrogênio, ele não está no plano, está para frente do plano. Por isso que a ligação é nesse formato de cunha fechada. Esse átomo de hidrogênio aqui, observe que ele está para trás do plano. E essa ligação a gente representa de forma tracejada. Ok. Desenho agora do sp2. Do sp2 tem um carbono. Bota hidrogênio ou bota carbono? Vamos botar logo o carbono mesmo. Carbono, ligação dupla, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E do tipo sp, tem esse carbono, ligação tripla, carbono, hidrogênio, e aqui também o átomo de hidrogênio. Qual vai ser, então, os ângulos de ligação, pessoal? Esse ângulo hidrogênio, carbono, hidrogênio, esse aqui,
é de aproximadamente 109 graus. Então, alguns autores colocam mais preciso, 109 graus e 28 minutos. Ah, professor, mas somente esse? Não. Esse hidrogênio, carbono e hidrogênio, esse ângulo também é esse outro ângulo, e este outro ângulo também tem 109 graus e 28 minutos. Já quando trata-se do carbono sp2, quando ele faz uma ligação dupla, este ângulo de ligação aqui é de 120 graus. Este outro ângulo também é 120 graus, e este outro 120 graus, por isso que dá 360, tá? 120, 120, 120. Então, toda vez que o carbono fizer a ligação dupla dessa forma, o ângulo de ligação vai ser de 120 graus. Tá? E quando for, então, do tipo SP, o ângulo vai ser de 180. 180 graus, ó, essa abertura. Aqui 180, aqui embaixo também 180. Por isso que dá 360. 180, 180, 360. Lembra daquela música? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, eu já ia dizer que eu me senti na hora da aula, todo mundo calado. Tá, mas é esse mesmo. Então, em cima é 180 graus, 180 graus. Esse outro lado também, aqui também é 180. Aqui embaixo também 180 graus. Então, vejamos. A hibridização SP refere-se à ligação tripla, então vai ser de 180 graus, cancela 120, cancela 120, cancela 109, fica a letra D e letra E. SP2, vimos que o ângulo de ligação é de 120 graus. Então, cancela a letra E, restando somente a letra D. Portanto, a resposta correta está aí representada. Alguma dúvida, meninos, meninas? Não. Muito bem. Vamos, então, passar para a segunda questão. A morfina, uma droga utilizada em tratamento de câncer, tem a fórmula estrutural. Pessoal, vou fazer agora uma observação para vocês nessa estrutura. Tá? Confesso que nessa estrutura, copiei e colei. Tá na cara, né? Que foi copiado e colado, do jeito que está aí, foi direto da questão. Que esse anel benzênico, já vimos que a representação dele não é mais dessa forma. Aí o PAC recomenda que seja representada as ligações duplas alternadas. Então, poderia ser uma forma desse jeito, tá? E não com esse círculo no meio, porque essa questão já é mais antiga, eu copiei do próprio vestibular, e veio dessa forma, para manter a originalidade. Mas a gente já sabe que não é dessa forma. Vou apagar, porque eu vou precisar agora dessa parte. Pronto. Voltando. Tá aí a estrutura da morfina. Os carbonos assinalados possuem hibridização, respectivamente, ele quer do carbono 1, do carbono 2 e do carbono 3. Do carbono 1, qual o tipo de hibridização dele? SP2. Por que sp2? Porque faz uma ligação dupla. Exatamente, porque faz uma ligação dupla. E no carbono 2, aqui em cima? Qual o tipo de hibridização dele? SP3. Por que sp3? Porque faz ligação simples somente. E você está fazendo 4 ligações simples. Ah, professor, mas eu estou conseguindo enxergar somente um. Tá. Assim, explícito está somente um, que é a ligação entre carbono e nitrogênio. Mas observe que o carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. E a ligação entre carbono e hidrogênio é somente ligação simples. Então, comprove que realmente são 4 ligações simples, então do tipo sp3. Ok, e aqui no carbono 3, qual o tipo de hibridização? Ligação dupla. Certo? Então é SP2, né? Exatamente. Então vai ser do tipo sp2. Gente, eu tô achando tão legal a aula à tarde, não sei se é impressão mesmo, eu tô gostando. Professor, muito bom.
Pois é, eu acho que vou começar a adotar isso, fazer todo Professor, mundo. lembra dos velhos tempos, quando a gente tinha aula de tarde no instituto? Realmente, é mesmo. A gente podia marcar agora toda semana, pelo menos 1 hora e meia de aula, para poder revisar alguns conteúdos. Pode ser isso de química orgânica, que a gente vai já adaptando. Então, veja, Sim, é bom até pro Enem, né? exatamente, é bom até para mim. A gente vai começar isso, vamos amadurecer até sábado, essa é a ideia, tá? Para a gente já marcar para a semana que vem, deixar marcado já o dia certo, o dia e o horário, que aí já fecha melhor. Então, continuando, carbono 1, sp2, então letra A ok, mas letra B diz que é sp, na letra C, sp2 ok, na letra D diz que é sp, falso. Vamos então entre a letra A e a letra C. O carbono 2 é do tipo sp3, pronto, matamos a questão, porque na letra C diz que é sp. Portanto, resposta correta vai ser a letra A. Muito bem. Dúvidas na questão 1 ou questão 2? Não, professor. Vamos então agora para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: na molécula do 1,2-butadieno, já deu até aqui a estrutura aqui do lado, tem-se átomos de carbono. Letra A, somente com hibridização sp2. Vamos analisar aqui a estrutura. Pessoal, vamos analisar. Vou repetir aqui para deixar um pouco maior. CH2, dupla, C, dupla, CH, simples, CH3. Mudar aqui a cor do pincel, colocar aqui a cor verde. Ficou interessante, verde com azul. Vamos começar da esquerda, tá, do CH2, para a direita, que é para o CH3. Esse carbono CH2, qual o tipo de hibridização que ocorre nele? SP2, Por quê? porque faz uma ligação dupla. Isso, exatamente. Esse outro carbono, SP, por que SP? porque faz duas ligações duplas, né não? Isso, porque faz duas ligações duplas, muito bem. O pessoal, os demais, gente, você não para Derek, Maria Vitória, Luana, Darielle, não, a Darielle que tá falando, não é? Luana, Érica, meninos, vamos lá, vamos participar, meninos. Meninas. Esse outro, SP2, SP2, por quê? porque faz uma ligação dupla. Exato. E o último, SP3, SP3, por quê? porque faz 4 ligações simples. Pronto, muito bem. Viu, pessoal? Tranquilidade, tá ótimo. Então, vamos lá. A letra A, somente hibridização SP2, falso. Letra B, somente SP-SP2, falso. Letra C, SP-SP3, não. Letra D, SP2-SP3, não. E letra E, SP, SP2 e SP3. Então, está correto. A resposta é a letra E. Ok. Vamos, então, agora passar para a quarta questão. Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são, respectivamente, tá, os carbonos numerados, tem 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O carbono 1, qual o tipo de hibridização do carbono? SP2, sp2, exato, porque faz uma ligação dupla. Do carbono 2, SP2, sp2. Do carbono 3, SP2, do carbono 4, SP2, e do carbono 5, SP3. isso, sp3, que faz 4 ligações simples. Então, respectivamente, vai ser sp2 e no final sp, letra A. Não, letra A não, opa, desculpa, que é sp. Para letra A não, porque aqui é um sp. É a letra B, C. pronto, é a letra C, exatamente. Então, a resposta correta, deixa eu colocar aqui de vermelho. Resposta correta é a letra C. Aí você pode perguntar, professor, mas da hoje cai questões assim com a hibridização do carbono? Cai. Vocês vão ver na nossa revisão, quando nós formos fazer,
Vou colocar questões atualizadas, 2021, 2020, 2019, porque não tem somente o Enem, existem outros vestibulares também, tanto de universidades quanto de faculdades, porque não é obrigatório ter somente a nota do Enem. Algumas universidades usam da nota do Enem como um parcial, mas usam também do próprio vestibular. Então, são essas que eu vou trazer para vocês, para a gente estar sempre atualizado, e ver que realmente cai questões como essas. E ver que a questão da hibridização do carbono, tá? Depois que a gente fixa, responde esse exercício, encerrou. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença de hoje, agora à tarde, essa participação especial, tá? Muito importante. A gente que agradece tomar seu tempo. Não, tomar tempo nada, eu gosto. Olha, eu tô dizendo, eu gosto. Se for para dar aula o dia todo, o dia todo ministrando aula. A gente diz que é cansativo, mas eu gosto de estar naquele momento, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, então, para mim, sempre vou recebê-los. Por mim dá certo. Por mim também. Por mim também. Ou então, antes de lançar o link, eu vou aguardar, então, vocês. Então, vocês vê logo, confirme o melhor horário, está pré-marcado, então, para quinta-feira, às 14 horas, para a gente fazer uma hora e meia de revisão, somente questões. A gente vai responder as questões e, no meio das questões, vai explicando alguma coisa. Essa aqui, pessoal, vamos revisar. E assim a gente consegue ver bastante conteúdo para a gente manter o foco. Tá? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma excelente tarde para todos. Um excelente fim de semana já antecipado. E até qualquer momento. Qualquer coisa, estou por aqui. Mandando e-mail, mensagem.